Olá, eu me chamo Neto Machado e esse é o seu canal de leitura bíblica. Você já leu a Bíblia hoje? Se não, venha comigo. Livro de Êxodo, capítulo 33. Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Esse é o título aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. E ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Fala da terra prometida. E Deus, mesmo aquele povo reclamando, aquele povo murmurando, Deus cumpriu a sua promessa. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Ou seja, Deus tira do ímpio e dá para o justo. Quem é que estava lá na terra de Canaã? Estava lá os cananeus, os ferezeus, os amorreus, os heveus, os jebuseus. E a terra era uma terra que manava leite e mel. Deus tomou deles e deu para o seu povo. E uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Olha que Deus diz do povo de Israel, que ele enviaria um anjo, mas que ele não ia no meio do povo, porque aquele povo era um povo obstinado de coração. E senão Deus ia consumir aquele povo no meio do caminho. Daí você deve estar perguntando assim, mas se Deus não ia com o povo, a Bíblia diz que Deus era com o povo, mas e aí? Mas Deus colocou um anjo lá. Um anjo para ir com o povo. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. O povo entendeu isso como uma má notícia. Deus não ia no meio do povo. Mesmo murmurando, mesmo reclamando, o povo reconhecia que Deus estava ali guardando eles. Tinha uma coluna de fogo, né? Tinha uma nuvem ali, caiu maná do céu. Deus estava ali. E agora Deus disse assim: Eu não vou no meio desse povo. Vou enviar um anjo para ir com eles. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel: Povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda, e as estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés.
Mas o Senhor era sempre com Moisés, o Senhor falava com Moisés. Mas anteriormente, ele disse lá nos versículos anteriores que Deus, no versículo 2 precisamente, e enviarei um anjo diante de ti. Deus disse, eu não vou no meio, mas vou enviar um anjo. Quem era esse anjo? E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda. Todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Isso foi Moisés conversando com Deus, e Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O quanto que é importante a presença de Deus na nossa vida. Se você não tem a presença de Deus na sua vida, coitado de você. Se eu não tiver a presença de Deus na minha vida, coitado de mim. Como, pois, se saberá que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há de sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Moisés ali conversava com Deus, né? Como se diz, reivindicando a presença de Deus no meio deles. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverás. Homem nenhum pode ver a minha face e viverá. Qual é o homem que pode ver a face de Deus e conseguir viver? Nenhum. Nenhum homem pode ver a face de Deus. Mas nós lemos anteriormente aqui, no versículo 11, e diz assim, e falava o Senhor a Moisés face a face. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, e falava o Senhor a Moisés face a face, né? No versículo 11 nós lemos aqui. Aí quando nós chegamos aqui no versículo 20, diz, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face. Mas como que é isso? Parece uma contradição. No versículo 11, Moisés falava face a face com Deus. No versículo 20, o versículo diz que o homem não pode ver a face. Mas algo que nós precisamos entender é que o homem é o homem.
Deus é Deus. O homem, que é o que nós conhecemos, fulano de tal, ciclano, ele é composto de carne, que Paulo chama de carne, que é o mesmo que o homem, né? Que veio da terra e volta para a terra. Mas ele é composto também de espírito, ou seja, tem algo carnal e algo espiritual. Uma dualidade aí, né? É uma parte de Deus e uma parte terrena, uma parte física e uma parte espiritual. Mas como que é isso? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, quando fala todos os pecados, está se referindo ao homem. Então o homem, ele está longe da presença de Deus. Ou seja, o homem não pode ver Deus. Mas e quem pode ver Deus? Nós só podemos ver Deus quando estamos em espírito. E Moisés, no capítulo 33, no verso 11, Moisés estava em espírito e falava o Senhor a Moisés face a face. Porque se nós lermos anteriormente, nós vemos que Moisés estava ali na tenda. Ele estava ali em espírito. Mas Moisés não era um homem? Sim, Moisés era um homem como eu e você. Mas a Bíblia, ela vai sempre nos exortar a viver em espírito, mesmo estando aqui na terra, mesmo sendo homem fisicamente. A Bíblia vai nos ensinar a viver em espírito. O que significa isso? Viver em outro reino, no reino espiritual. E esse reino espiritual, ele é por fé. E aí, se você sabe a definição de fé, que está lá no livro de Hebreus, a fé é aquilo que a gente não pode ver. Você acredita em uma coisa que não pode ver. Mas como eu acredito em uma coisa que eu não posso ver? É por isso que o mundo não conhece Deus. Ele não pode ver Deus, porque Deus nós só podemos ver Ele pela fé. Pela a fé. Porque os que acreditam em Deus, que Ele existe, têm que ver pela fé. Esses olhos que a terra há de comer, os olhos humanos do homem, não pode ver Deus. Para se ver Deus, ele morre. Interessante isso, né? Então, se você quer ver Deus, você tem que viver pela fé. Você tem que ver pela fé. Você acredita que Ele existe? Você acredita que Deus existe? Pois é, você tem que crer. Glória a Deus. Então vamos para os versículos finais do capítulo 33. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E aqui nós finalizamos o capítulo 33. E a glória é de Deus, o poder é de Deus, ou seja, tudo é de Deus. Nós apenas somos imagem e semelhança de Deus. Quando nós achamos que a glória é nossa, que o poder é nosso, que o conhecimento é nosso, que a sabedoria é nossa, aí é soberba. O que é que Deus faz com o soberbo? Deus abate o soberbo.
Porque a glória de Deus, só pode ver a glória de Deus quem é pequeno. Só pode ver a glória de Deus quem se humilha perante o próprio Deus. Só pode ver a glória de Deus quem está em espírito, quem vive por fé. Amém? Eu vou logo te pedindo aí que curta, compartilhe, ative o sininho para receber notificações. E não se esqueça de inscrever se você é a primeira vez que está aqui no nosso canal. E eu estou aqui te incentivando a ler a Bíblia Sagrada. O maior livro, o livro da sabedoria. Comece por aí. É só isso ler a Bíblia? Não, não é só isso. Mas é um bom começo. Comece por aí e vai se humilhando na presença de Deus. E você vai ver o quanto Deus vai te mostrar. Porque quem procura, acha. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Deus abençoe e até a próxima.